É bom estar na casa do Senhor. É bom estar na casa de Deus. Eu sei que está aqui pessoas. Só Deus sabe e conhece o seu estado em que ela se encontra nesta tarde. Sabe uma coisa? Tem pessoas aqui que estão vivendo por momentos de frustração, de tristeza, de circunstâncias adversas na sua vida. Tanto no estado emocional, físico ou espiritual. Mas eu estava aqui, estávamos a louvar e o Espírito Santo de Deus, Ele falou-me. Sabes qual é o lugar onde nós devemos estar? É no centro da vontade de Deus. Tem pessoas aqui que estão passando por dificuldades enormes. Mas eu quero te dizer nesta tarde que a alegria do Senhor é a tua força. Eu quero dizer-te nesta tarde que tu possas mudar de atitude. Ainda que estejas a passar por momentos difíceis, de dificuldade, ainda que estejas a passar por momentos até inclusive de tristeza, eu quero te convidar a te alegrares na presença de Deus. E porquê? Porque muitas das vezes o diabo ele cria situações adversas e nós, no nosso viver, no nosso dia a dia, nós nos entristecemos com tudo isso. E sabe, quando nós estamos tristes, quando nós estamos frustrados, desanimados, sabe quem é que se vai alegrar? Satanás se alegra quando o crente está entristecido. Satanás se alegra quando um crente está passando por um momento de frustração, de desânimo. Mas se você quer entristecer Satanás, venha à casa de Deus. Se alegre. Ainda que as circunstâncias adversas sejam contrárias, alegra-te na presença do Senhor e vais ver que vais entristecer Satanás, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é a nossa força. Renova-te na presença de Deus. Renova-te na alegria que Deus te dá. Porque Satanás, quando te ver e olhar para ti e dizer, mas ele está passando por dificuldades, ele está passando por momentos difíceis, como é que ele pode se alegrar nesta situação de vida? Aleluia! Deus quer que o seu povo se alegre na sua presença. Ainda que lá fora estejas passando por dificuldade, traz as tuas dificuldades para dentro da casa de Deus e alegra-te, porque Deus é contigo. Alegra-te na presença do Senhor. Eu acredito que na tua alegria os milagres vão acontecer. Na tua alegria, o teu ânimo vai ficar, aleluia, lá em cima. Na tua alegria tu vais sair daqui, não da maneira como entraste, mas glorificando e bendendo o nome do Senhor. Aleluia, nós estamos falando neste mês sobre hábitos. Sobre o hábito que o crente deve ter no seu dia a dia, no seu viver. E é aquilo que nós temos passado e queremos passar para a igreja. É aquilo que a Bíblia tem passado para a vida de cada um de nós. E quando nós temos a palavra de Deus integrada na nossa vida, nós vamos mudar de hábitos. Nós não vamos andar já frustrados, mas vamos andar animados, sabendo que Deus, Ele é o Senhor. Deus é o Senhor na tua vida. Muda de atitudes, muda de hábito e declara com fé, declara com autoridade, declara que Deus é o Senhor na tua vida. Aleluia. Nesta tarde vamos continuar a falar de hábitos. Aleluia. 40% das nossas atitudes estão inseridos hábitos. Quantos aqui têm hábitos na sua vida? Todos nós temos hábitos. As mulheres têm uns hábitos, os homens têm outros hábitos, os jovens têm outros hábitos na sua vida. Eu conheço uma casa, conheço algumas casas, que há o hábito de... Eu não estou aqui a falar contra a televisão nem contra o sofá. Há o hábito da mulher se assentar no sofá, agarrar no comando. Liga a televisão no seu canal favorito. Tic! Liga a televisão no canal favorito e depois começa assim. O homem, por vezes, quando entra na sala, quando o homem vai entrar, a mulher diz assim, não mudes o canal, não mudes a televisão.
É o meu canal preferido. É o meu canal favorito. E continua. São hábitos que as mulheres adquirem. Mas sabe, os homens também têm hábitos. Tem homens que se assentam no sofá e pegam no comando e fazem assim. Entra a mulher, ouvimos passos. São hábitos. Os jovens também têm os seus hábitos. Oh mãe, oh pai, olha que amanhã é dia de escola. Temos que ir para casa cedo. E o pai e a mãe às vezes querem estar aqui um pouco mais, mas pronto, na verdade o meu filho tem razão. Amanhã é dia de escola, amanhã tem que estar em casa cedo, tem que dormir e amanhã tem que ir para a escola. Quando os jovens chegam a casa, conseguiram a conquista, chegam a casa, assentam-se no quarto deles. A mãe e o pai passam, ouve barulho ainda dentro do quarto e diz: então, ainda não estás a dormir? Descansei bem este fim de semana. Este fim de semana estou bem. Deixa-me estar aqui mais um bocadinho. Continuam a estar ali. São hábitos que nós adquirimos no nosso dia-a-dia, no nosso viver. E um hábito é aquilo que nós fazemos repetidamente. Tudo aquilo que nós fazemos por várias vezes torna-se um hábito. Tem mulheres que quando chegam a casa, veem logo que o seu marido já lá está. Porque ele tem o hábito, às vezes, até no descalçar dos sapatos, tem um hábito de fazer de uma certa forma. E a mulher, quando entra ali em casa, vê logo: bom, o meu marido já cá está. Porque há hábitos em nós que muito dificilmente nós vamos conseguir tirar. E fazemos aquilo de uma forma natural, de uma forma simples, de uma forma que já é normal para nós. Temos estes hábitos. E os hábitos, eles se repetem. E a Bíblia fala de algumas formas de nós criarmos bons hábitos. E nesta tarde eu não gostava de falar de maus hábitos. Não estou a dar o exemplo de estar a ver televisão assentado no sofá. Isso são hábitos bons. Temos é que saber gerir. Não estou a falar desses hábitos. Mas estou a falar de outros maus hábitos que nós temos. Quantos aqui sabem e reconhecem os maus hábitos que têm na sua vida? Muito pouca gente. Mas temos maus hábitos no nosso viver, no nosso falar, no nosso relacionamento. Existem maus hábitos. Só nós e Deus sabemos os maus hábitos que temos. Mas nesta tarde, eu gostava que nós pudéssemos olhar não para estes nossos maus hábitos, mas possamos olhar para os bons hábitos que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Eu acredito que nos bons hábitos que nós adquirimos para a nossa vida, para o nosso viver, e quando nós estamos num modelo de vida cheio de bons hábitos, acredito que os maus hábitos não têm espaço no nosso viver. Acredito que os maus hábitos não vão entrar, porque os bons hábitos estão em nós. Porque os bons hábitos habitam em nós. Porque os bons hábitos estão no nosso falar. Os bons hábitos estão no nosso agir, no nosso relacionamento, no nosso conviver. Eu acredito que um bom relacionamento de amizade com pessoas sábias, com pessoas que têm os mesmos bons hábitos que nós, é um relacionamento forte, é um relacionamento agradável, é um relacionamento saudável. Nós podemos verdadeiramente abraçá-los. Amém? Viste para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu quero ter um relacionamento saudável com você. Então, hábitos são feitos pela repetição e hábitos podem ser quebrados pela repetição. A repetição do quê? Dos bons hábitos. Os bons hábitos, eles podem nos levar repetidamente a termos na nossa vida, eles podem nos levar a bom porto para que os maus hábitos não estejam em nós. Se repetirmos
verdadeiramente os bons hábitos na nossa vida, nós vamos ver que a certa altura não mais temos aqueles maus hábitos que nós tínhamos, mas que agora habitam os bons hábitos bíblicos no nosso viver, no nosso agir, no nosso falar. Amém? Aleluia. Estamos a falar sobre hábitos. Aleluia. E sabe, quando nós estamos acostumados a fazer algo, quando nós estamos as estatísticas dizem que cerca de 3 semanas a um mês é o tempo que se precisa para se adquirir um hábito no seu viver, na sua maneira de estar, no seu relacionamento, no seu caráter. Um hábito, ele leva tempo a vir, mas também leva algum tempo a nós exterminarmos, a destruir, a esquecer. Porque quer que nós tenhamos uma certa maneira de agir para com esse mau hábito. Para que o bom hábito ele possa estar na nossa vida, nós temos que verdadeiramente estar motivados a querer tirar o mau hábito no nosso viver. Amém? Quantos aqui estão motivados e têm mau hábitos e querem tirá-los da sua vida, é entre você, deixe-me dizer nesta tarde, é entre você e Deus. Não sou eu que vou tirar o seu mau hábito, mas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos leva, aleluia, a analisarmos e a fazermos verdadeiramente uma análise ao nosso viver, para que possamos tirar aquilo que não é bom aos olhos de Deus e que possa entrar aquilo que é bom, agradável e perfeito, aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém? Aleluia. Então, nesta tarde, eu gostava de ler uma passagem das Escrituras Sagradas. E como eu vou ler o Salmo 119 todo, eu gostava que nós ficássemos de pé, que é para ninguém se adormecer, para ninguém se deixar dormir. Alguém conhece o Salmo 119? A irmã Lúcia está a dizer, uau, todo. É uma forma de nós preenchermos o espaço do culto. É uma forma de nós verdadeiramente estarmos aqui somente lendo a palavra de Deus. Não. Vamos ler 2 Reis, estava a brincar. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 9 em diante. Fala sobre um homem, um general, um comandante do exército sírio. E o seu nome é Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Até aqui a palavra de Deus. Podem ficar sentados. Todos nós conhecemos esta história de Naamã, um general, um comandante do exército sírio, onde ele era verdadeiramente um homem honrado, um homem com bastante fama, um homem que ia às batalhas, vencia, e depois podemos imaginar aquele comandante a vir no seu cavalo, com todo o seu exército, depois das batalhas, e ele a entrar pelas ruas da Síria, e todo o povo ali a saudar por ele, dizendo
até inclusive foi preciso glórias a Naamã. Naamã é o maior, Naamã é que é o nosso comandante, e aquele homem todo empolgado no seu cavalo, na sua armadura, nas suas vestimentas, com certeza as suas medalhas expostas, das suas batalhas. Ele era um homem bem visto, era um homem que tinha verdadeiramente um bom parecer no meio do seu povo. É como que nós pudéssemos estar a ver um palco. Um palco. Quando nós olhamos para aqui, para um palco, nós vemos aqui holofotes, nós vemos verdadeiramente cor, nós vemos um palco é onde há aplausos, um palco é onde há luzes, há cor, há muita coisa exposta aqui no palco. E aqui é que há beleza, há fama, é aqui no palco. Deixe-me dizer uma coisa, é como que quando nós podemos olhar para a vida de Naamã, quando ele vinha das suas batalhas, e é quando nós dizemos: hoje vou ao culto, vou vestir uma roupa bonita, vou vestir uma roupa bem composta, vou-me apresentar bem no culto, vou estar ali verdadeiramente perfumado, cheiroso, e todos nós vestimos e gostamos, porque vemos à casa de Deus, vamos estar com os irmãos e queremos estar verdadeiramente numa aparência onde nos possam ver, onde está tudo bem. Por vezes nós queremos aparentar que estamos a viver, é como se estivéssemos a viver num mundo virtual. Quantos aqui têm Facebook? Quase todos nós. Ali nós não vamos expor aquilo que estamos a passar de errado, estamos a viver dificuldades. Nós vamos somente colocar ali aquilo que é bonito, aquilo que é beleza, aquilo que é verdadeiramente aquilo que pode trazer alguma aparência da nossa existência. E Naamã estava um pouco assim. Ele estava cavalgando pelas ruas da Síria, se expondo. Mas sabe, todo o palco tem uns bastidores. Toda a beleza do palco tem por trás bastidores, onde há frustração, onde há desespero, onde há desânimo, onde há desafios, onde tem que haver determinação, onde ali não há muita cor. É como eu estava dizendo inicialmente, nós crentes muitas das vezes vemos à casa do Senhor, vemos bem cheirosos, vemos bem compostos, mas sabe Deus como é que nós vemos pelo nosso interior. A vida de Naamã, ela estava quase assim. A vida de Naamã, ela estava numa dimensão de aparência enorme. E Naamã, ele estava a viver, ou ele tinha o hábito de estar a colocar perante as pessoas uma aparência, um modo de viver que não era a realidade, que não era aquilo em que ele estava verdadeiramente a viver. E diz a palavra de Deus que Naamã, quando ele entrava, quando ele se colocava nos bastidores, quando ele estava nos seus aposentos, ele começava a despir as suas vestimentas, a sua armadura, e ali aquilo que era exposto na sua vida era a lerpa. Naamã era leproso. A Bíblia fala lá nos primeiros versículos deste capítulo que Naamã, ele era um comandante do exército da Síria, porém, homem leproso. Nós somos crentes, amém? Quantos acreditam em Deus? Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas sabe, por vezes, a lerpa, ela vem ao meio da nossa vida. Naamã não pediu, ela apareceu. Ela veio sobre a sua vida de forma inesperada. E ele estava a ser contaminado, ele estava a ser verdadeiramente um homem que estava a viver uma aparência. Num lado, numa extremidade, ele era o general, o comandante, o homem todo empolgado, aquele homem forte. No outro lado, ele era aquele homem, quando se encontrava nos seus aposentos, nos bastidores da vida, ele se apresentava como um leproso, como um homem que estava no momento terminal da sua vida, onde a sua vida tinha um destino, onde a sua vida ia cair a um só sítio, que era a morte. Mas ele tentou sempre apresentar-se com uma certa aparência.
A palavra de Deus diz que uma jovem, ela foi para a Síria, foi presa e foi servir para a casa de Naamã. Entretanto, aquela jovem sabia aquilo que estava a passar não somente no palco, mas ela sabia aquilo que estava a passar nos bastidores. Ela sabia aquilo que estava a passar nos aposentos de Naamã. E diz a palavra de Deus que aquela jovem, impulsionada pelo Espírito de Deus, ela falou a Naamã: se o meu Senhor estiver ou fora falar com o servo de Deus que se encontra em Samaria, com certeza ele lhe daria cura. Eu quero dizer nesta tarde, eu quero ser esta serva, eu quero ser esta voz que fala através do Espírito de Deus, dizendo nesta tarde que tu estás no lugar aonde o Espírito de Deus está, aonde Deus está. E se tu creres, tu vais sair daqui curada, porque Deus, Ele é Senhor. Porque Deus é aquele, aleluia, que é testemunhado através das vozes que o Espírito Santo de Deus levanta. E quero-te dizer nesta tarde, não estás aqui por acaso, estás aqui porque Deus, Ele é Senhor, e Deus proporcionou que tu estivesse nesta tarde para que haja cura, para que haja libertação, para que haja mudança de hábitos na tua vida, porque Ele é o Senhor. Quantos podem declarar que o Senhor é Deus que cura? O Senhor é Deus que cura. Esta jovem, ela estava ali, estava a declarar a Naamã com convicção, com certeza. Havia um hábito na sua vida. E esse hábito era dela estar a anunciar, dela estar a dizer que eu sirvo a um Deus que cura. Coloca este hábito na tua vida. Coloca este hábito de determinação. Ela tem que estar na tua vida dizendo a cada pessoa que está ao seu redor lá fora: eu sirvo a um Deus que cura. Eu sirvo a um Deus que pode trazer libertação à tua vida. Eu sirvo a um Deus, aleluia, que restaura. Eu sirvo a um Deus que salva. Esta deve ser a voz da igreja nestes dias. Temos que adquirir este hábito na nossa vida. Através da nossa voz, nós vamos ver grandes coisas acontecerem neste lugar. Porque você é os olhos de Jesus. Você é a voz de Jesus. Você é o testemunho de Jesus vivo aqui na terra. Nós, igreja. E diz a palavra de Deus que esta jovem, ela adquiriu este hábito. Ela falava verdadeiramente de Deus. E aquilo entrou na mente do seu senhor, Naamã. Ele foi falar com o rei. Ele disse: sabes, aquela jovem falou assim de uma maneira... eu estou nesta situação. Com certeza o rei já conhecia a situação de Naamã. Eu estou nesta situação onde eu estou numa vida de enfermidade grande. Já tenho tentado tantas coisas, já fui tentar curar aqui e ali e não vi, não consegui. Então é mais uma, vou tentar. Diz a palavra de Deus que ele mandou uma carta para Israel, declarando que iria lá estar e que queria a cura para a sua vida. Interessante, muitas das vezes nós vemos pessoas a falarem que precisam de cura, precisam de ser restauradas, estão passando por um momento de frustração, de tristeza, e muitas das vezes nós não temos a coragem desta jovem, não temos o hábito, não temos verdadeiramente aquela noção de ver que lá fora outros povos, outras nações, também eles precisam de Deus. Também eles precisam da salvação. Também eles precisam de cura. E por vezes nós ficamos neste quadrado e não divulgamos, não falamos. Aquilo que Deus pede de nós é que nós criemos o hábito de divulgar que Deus é Deus que cura. Deus é Deus que sara. Deus é Deus que transforma. Aleluia. Então, este homem, Naamã, ele vai, conforme nós lemos no versículo 9 em diante. Ele pensou na sua mente, porque ele tinha os hábitos dele: eu vou chegar ali, o homem de Deus, ele vai pôr as mãos sobre a minha cabeça, eu vou ser curado,
é desta forma, por isso vou levar aqui alguns bens materiais para depois agradecer. E pronto, eu vou ser curado desta forma. Só que Deus, Ele não trabalha de maneira natural, mas Deus trabalha de maneira sobrenatural. Deus não trabalha daquela maneira que muitas das vezes nós queremos que Deus trabalhe naquele quadrado, daquela forma. E Naamã estava a pensar. Naamã pelo caminho diz, eu vou lá, o homem sai e coisa. A Bíblia fala e relata ao contrário. Diz que Naamã não saiu de casa, mas mandou o seu servo dizer, Eliseu, mas mandou o seu servo dizer a Naamã, vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão e ali serás curado. De forma tão estranha. Para a cabeça de Naamã aquilo foi uma coisa nova. Foi uma coisa que ficou assim, o que é isto? Como é que eu vou ser curado ao mergulhar num rio? Como é que eu vou ser curado a entrar 7, e não é só um mergulho, são 7 mergulhos. Eu, um homem, com o meu orgulho, com a minha postura, como é que eu vou agora descer a este nível, ao ponto de mergulhar num rio lamacento, como o Jordão? E depois ele interroga e diz, não havia lá na Síria, lá verdadeiramente Abana e Farpar, penso que é os nomes dos rios de águas mais límpidas do que este Jordão? E ali ele estava disposto a ir-se embora. Ali ele estava disposto a não criar o hábito, aquele hábito de humildade na presença de Deus. Tem momentos em que nós temos o orgulho de Naamã nas nossas vidas. E nós não queremos descer, não queremos nos colocar, aleluia, na posição onde Deus quer que muitas das vezes nós estejamos, porque é ali que vai existir a cura. E por vezes o nosso orgulho não nos deixa descer, por vezes o nosso orgulho não nos deixa olhar para aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Mas Deus, Ele curou Naamã, porque ele desceu. Ele veio até à presença de Deus. E a forma de Naamã receber a cura era verdadeiramente, em primeiro lugar, acabar com o seu orgulho, aquilo que estava dentro do seu coração. E Naamã, diz a palavra de Deus, estava para se ir embora, estava para voltar para trás. Mas de repente os seus amigos, aqueles homens que estavam com ele, os seus servos, eles disseram, mas o homem de Deus está-te a pedir alguma coisa assim extraordinária que tu não possas fazer? Está-te a mandar dar um salto mortal, ou um triplo salto, ou uma coisa tão difícil assim? Ele só está simplesmente a pedir para que tu mergulhares no rio 7 vezes. E isso é alguma coisa? Isso é alguma coisa difícil? E a palavra de Deus diz que Naamã, ele aceitou os conselhos dos seus amigos, das pessoas que estavam à sua volta. Nesta tarde quero dizer, pessoas boas dão-nos bons conselhos. E nesta tarde quero dizer, para que tu criares o hábito de andares com pessoas boas, com pessoas que tenham o Espírito de Deus nelas, com pessoas que tenham o modo de viver que é agradável, a postura de viver que é enquadrada com a palavra de Deus. Mas não podemos juntar com as pessoas lá fora. Podemos estar no meio delas, mas nunca esquecendo que Deus, Ele é o Senhor. E que o mais importante é Deus entrar na vida deles. O mais importante é criar bons hábitos na vida daqueles que não têm bons hábitos. E o mais importante é nós não adquirirmos os maus hábitos para as nossas vidas, mas através dos bons hábitos que a palavra de Deus nos dá, nós possamos verdadeiramente exterminar os maus hábitos da nossa vida. Custa, ao princípio, eu sei. Há hábitos que nós temos integrados em nós que nos custam perdê-los. Repetidamente é que nós vamos. Ao princípio até é bastante doloroso. Mas depois torna-se uma repetição e quando nós damos por eles, quando os vamos fazer, já não é confortável. Começamos a olhar que verdadeiramente não queremos estes maus hábitos na nossa vida. É uma questão de repetição aos bons hábitos no nosso viver, na nossa vida.
E a partir daí você vai ver que os maus hábitos já não têm forma de entrar no teu viver, na tua mente, na tua maneira de agir. Estes homens estavam ao lado de Naamã para o aconselhar, no bom sentido. Veja bem, se Naamã tivesse homens ao seu lado que não fossem influência para ele perdia o milagre. Ele não ia adquirir o milagre. Nós sejamos de boas influências para aqueles que nos rodeiam. Nós sejamos de homens e mulheres de influência, de bons hábitos para aqueles que nos rodeiam. Sabe, por vezes, se nós não formos de boa influência, podemos fazer com que o nosso irmão perca o milagre, perca a bênção que Deus tem para ele naquele momento. Temos de ser de boa influência. E Deus quer bons hábitos em nós. Então, a palavra de Deus diz que e desceu Naamã e mergulhou no Jordão. Mergulhou com certeza veio ao de cima, saiu. Mergulhou a segunda, com certeza veio ao de cima. Se calhar o pensamento de Naamã ainda era o mesmo. Eu estou aqui a fazer figura de parvo e não vejo aqui cura nenhuma. Lá foi ele. Estou-me aqui a humilhar ao pé dos meus servos, ao pé dos meus amigos. Olhava para o seu corpo e a lepra continuava. Estou aqui, quer dizer, nesta tarde, você pode e deve vir à igreja, mas não pense que vem à igreja somente para assistir a um show. Você vem porque Deus tem para a sua vida cura, libertação, renovação, salvação. Você não vem aqui só mais uma vez. Vou mais uma vez à igreja, é hábito. Não, vem aqui, aleluia, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Nós temos articulações, e estas articulações que Deus nos deu é para nós louvarmos, é para nós pularmos, é para nós nos ajoelharmos, é para nós estarmos na presença do Senhor, nos alegrarmos. Crie este bom hábito na sua vida. Venha à casa de Deus, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Não fique cansado. Levanta, o pastor manda-me abraçar, agora tenho que pôr um sorriso. Não. Seja livre dos maus hábitos e adquira os bons hábitos na sua vida. As articulações que Deus nos deu é para nós glorificarmos, é para nós bendizermos. Muitas vezes nós, já de uma idade média como a minha, temos o hábito de dizer, isso é para os jovens é que têm força, é que estão... Não. A igreja de Deus, esta geração, é desde o mais velho até o mais novo. E Deus quer e conta com você, desde a idade mais elevada que está aqui. Eu não sei qual é a pessoa mais idosa que está aqui, mas é desde você até o mais novo. Deus conta e você faz parte desta geração que Deus tem aqui na terra, neste lugar, neste país, nesta igreja, para você ser usado por Deus. A palavra de Deus diz que os 7 mergulhos de Naamã, no final, quando Naamã vem ao de cima, ao 7º mergulho, ele viu a diferença. O 7º mergulho, eu acredito no 7º mergulho, a alegria de Naamã, ela foi contemplada através dos seus pulos, da sua renovação, da sua cura, quando ele se levantou, desceu pela última vez ao rio e se levantou. Eu acredito que a alegria de Naamã, ela foi contagiante à volta daqueles que estavam com ele. Porque ele diz, lá no versículo 14, salvo erro, diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. No versículo 15 diz assim, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aleluia. O milagre leva a testemunhar Deus. Naamã e toda a sua comitiva vieram
à casa de Eliseu e ali ele declarou, agora que estava curado, agora que ele estava limpo, agora que a lepra já não estava mais nele, ele declarou, ele afirmou e disse, vejo que em toda a terra agora não existe outro Deus, não o Deus de Israel. Ele tinha o hábito de adorar outros deuses, mas agora ele estava consciente que os outros deuses por qual ele clamou não o ajudaram. Mas agora ele estava num bom caminho. O Deus de Israel o curou e agora ele tomou o hábito de glorificar e bendizer o nome do Senhor. O Deus que é todo-poderoso, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que traz transformação. Aleluia! E na nossa transformação, acredito que o Espírito Santo de Deus trabalha. Quando nós nos declararmos e dizermos, eu quero transformação, eu quero verdadeiramente mudança, acredito que o Espírito Santo de Deus, ele começa a operar na tua vida. Deus começa a trabalhar na tua vida de forma maravilhosa, de forma que tu nem vais ver e nem vais analisar como é que tudo aconteceu. Aleluia, porque tu foste obediente à palavra de Deus. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós vamos ver grandes coisas acontecerem na nossa vida. Um dos jovens que a Bíblia relata é lá em Daniel, capítulo 1. Ele e mais 3 jovens, quando foram levados para a Babilónia, ali eles determinaram, e aquilo que deixe-me dizer nesta tarde, existem 3 hábitos que nós temos que adquirir para o nosso viver. Todo o cristão deve ter esta aquisição de hábitos na sua vida. Orar. Este deve ser um hábito que nós devemos ter no nosso viver. Quantos aqui têm o hábito de orar? E se você não tem, comece a partir de hoje a ter este hábito. Comece a orar. Comece a falar. Comece a determinar que Deus é o Senhor. Comece a falar, a ter um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade com Deus. Orar é isto. Comece a entregar os seus problemas nas mãos de Deus. E comece a ver que Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que sara. O segundo requisito que nós devemos ter nos nossos hábitos como cristãos é adquirir conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. E aquilo que é a vontade de Deus está implantado nesta palavra. A palavra de Deus, ela vai-te mostrar o que é os bons hábitos. A palavra de Deus vai-te testemunhar de homens e mulheres que adquiriram bons hábitos para, ao longo da sua caminhada, estarem dentro da vontade de Deus. E quando nós estamos dentro da vontade de Deus, os nossos hábitos são bons. Quando nós temos o conhecimento daquilo que é a vontade de Deus, os nossos hábitos são agradáveis. Quando nós temos o conhecimento daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos adquirir verdadeiramente um caráter enquadrado com a vontade de Deus. Então adquire oração, adquire o hábito de oração, adquire o hábito da palavra de Deus e adquire o hábito de teres boas amizades. Deus quer que tu cries boas amizades no meio em que vives, porque boas amizades vai-te fortalecer. Boas amizades vai-te trazer conselhos. Boas amizades vai-te levar-te a que tu possas, nos tempos difíceis, olhar para a palavra de Deus, olhar para aquilo que é estar enquadrado com os bons hábitos da vontade de Deus. E a Bíblia fala, eu estou a terminar. A prova disso é o Pedro, que já subiu aqui para cima para tocar piano. Aqueles jovens, Daniel, formos ler este livro, e este é um livro excelente, maravilhoso, que nós devemos adquirir para a nossa vida. E vamos ver ali homens, estes jovens, com hábitos de Deus. No primeiro capítulo nós vemos que Daniel não se quis contaminar com os manjares do rei. Ele, não somente ele, mas estes 3 jovens. Ele disse o quê? Eu tenho a palavra. A palavra de Deus está no meu coração. Eu não vou contaminar ou adquirir maus hábitos, ou adquirir os manjares do rei. Estes manjares que são oferecidos a ídolos, a outros deuses. Eu não vou adquirir isso, porque eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Diz a palavra de Deus, a Bíblia, lá em Daniel, capítulo 1, que eles propuseram ao homem que estava encarregue de os alimentar.
nós vamos comer só legumes e água. E vais ver que ao fim de 10 dias nós vamos estar muito mais gordos que aqueles que estão a comer os manjares do rei. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Os bons hábitos, eles não abriram mão. Eles permaneceram. E deixa-me dizer uma coisa. Quando tu aplicas os bons hábitos desta palavra na tua vida, podes crer que Deus vai ser fiel e vai estar na tua vida. E Deus vai te dizer, aleluia, eu vou assinar por baixo perante as tuas atitudes, perante a tua convicção, perante a tua determinação, não largares a minha palavra, de ficares fiel, de te permaneceres fiel àquilo que eu quero que tu tenhas na tua vida. Cria bons hábitos, não largares esta palavra. Esta palavra esteja enquadrada no nosso viver, no nosso agir. E a Bíblia diz que, lá em capítulo 3, Daniel tinha um hábito excelente. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E Daniel, mesmo debaixo de proibição, Daniel não deixou de fazer aquilo que era agradável a Deus. Ainda que as circunstâncias muitas das vezes te proíbam de fazer aquilo que é agradável a Deus, não deixe os bons hábitos e permanece, aleluia, fiel a Deus. Porque vais ver que ainda que o homem diga que vais parar a uma cova dos leões, e muitos de nós, muitas das vezes, têm passado por covas de leões, por vales da sombra da morte, temos passado por muitas circunstâncias adversas, e temos visto na nossa determinação em criarmos uns bons hábitos e na nossa fé de acreditarmos que servimos a um Deus que tem todo o poder, aleluia, vemos visto verdadeiramente a boca dos leões a serem fechadas, temos visto verdadeiramente a dar testemunho ao Rei que Deus, Ele é conosco, que Deus está se agradando daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós pronunciamos, que é a sua palavra, aleluia. Por isso Deus, aleluia, quer que nós tenhamos estes bons hábitos na nossa vida, para que nós verdadeiramente possamos contagiar todos aqueles que estão à nossa volta, todos aqueles que estão ao nosso redor, porque é nos nossos bons hábitos nós vamos ver as mãos de Deus operar sinais e maravilhas no nosso meio. Amizade. A palavra não deixou Daniel se contaminar com os manjares do rei. A oração levou Daniel à cova, mas fechou a boca dos leões. E sabe uma coisa? Os amigos de Daniel, quando eles não se quiseram prostrar perante a estátua que foi levantada e adorarem aquela estátua, eles foram parar uma fornalha ardente. Mas sabe uma coisa? Eram amigos fiéis. Daniel tinha ali amigos fiéis. Daniel tinha ali amigos com uns bons hábitos. E prova disso foram que eles não se prostraram perante outros deuses. Não adoraram a estátua. Permaneceram fiéis. Aleluia. E diz que a palavra de Deus diz que quando o rei foi espreitar dentro da fornalha ardente, não estavam 3, mas estavam 4. O que é que significa isto? Significa que nós aplicarmos os bons hábitos que temos do conhecimento da palavra de Deus, ainda que vayamos parar dentro de uma fornalha ardente, acredite que Deus está contigo. Deus é fiel. Deus está na tua vida. Deus, Ele quer te abraçar, ainda que as circunstâncias adversas elas venham contra. Deus está contigo. Deus está no meio dos seus. E Deus quer que nós possamos olhar para estas pequenas disciplinas, conforme está aqui, nós temos estado a estudar sobre elas. Nós vamos ver e vamos ter grandes resultados. Pequenas disciplinas nos nossos hábitos, elas levam-nos a adquirir grandes resultados. Naamã adquiriu um grande resultado, porque ele foi disciplinado nos hábitos. Ele deixou os seus maus hábitos, se aconselhou e agiu. Nós
não podemos ter este pensamento, esta maneira de pensar e dizer: eu bem quero servir mais a Deus, eu bem quero orar mais, mas, sabes, a minha vida é tão preenchida, eu não tenho tempo para mais, não há tempo para eu orar mais, não há tempo para eu vir mais vezes à igreja. Deixa-me dizer-te uma coisa: o seu tempo é o mesmo que o meu. O meu tempo é o mesmo que o seu. Todos nós temos 24 horas no dia. Temos tempo para todas as coisas. Temos tempo para muitas coisas. E por vezes negligenciamos o tempo que é para estar na presença de Deus. O tempo que é para estar a orar. Daniel, mesmo depois do decreto, ele sabia. Entrou e virou-se, e da palavra de Deus, virou-se e orou. Abriu as janelas, estavam viradas para Jerusalém. Orou. Não temeu o homem. Ele orou. Vamos adquirir estes hábitos de orar, meditar na palavra, refletirmos na palavra, adquirirmos a palavra e de criarmos boas amizades. O hábito de criarmos boas amizades. O hábito de criarmos boas coisas à volta de nós, para que quem está ao nosso redor possa ser contagiado, possa ser verdadeiramente adquirir aquilo que é um bom hábito na sua vida. Vamos ser contagiantes àqueles que estão à nossa volta, testemunhando Deus, testemunhando Cristo. Amém?